Olá a todos, meu nome é Sandra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma página do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico e autoria de Emmanuel. E a página está intitulada No Auxílio a Todos. Então vamos ver o que Emmanuel vai nos trazer nessa página. Normalmente, ele vai pegar nesse livro trechinhos das cartas de Paulo. Vamos ver qual o trecho que Emmanuel escolheu? Bem, então foi um trecho da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um filho do coração de Paulo. Numa das igrejas que Paulo fundou, Timóteo ele era um jovem e ele atuava demais nessa igreja e Paulo, por causa disso, levou-o nas suas pregações e ele se tornou um filho do coração para Paulo. Então, na primeira carta, na primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, Paulo fala de oração. Então, ele está falando para Timóteo, para orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, o que Emmanuel, pegando esse trechinho das cartas de Paulo, nos convida, então, a refletir hoje, tá? Então, Emmanuel nos convida a refletir sobre amparar espiritualmente não só os necessitados, mas também os líderes, que a gente não costuma orar muito, Aqueles que ocupam qualquer posição de comando e de autoridade. Então, vamos ver o que Emmanuel nos traz para a gente refletir. Bem, então a gente está vendo aqui uma família, E quem aqui é pai ou mãe? Ou então, quem aqui é responsável por outra pessoa? Porque às vezes você não é pai e mãe, mas você é responsável por uma avó, uma tia, uma irmã, um irmão, Então, quando a gente tem pessoas que nós somos responsáveis, a gente sente o peso das nossas decisões, Então, a gente tem que cuidar das contas, da educação, da saúde, da paz no lar. Isso é fácil, gente? É fácil ser responsável por outras pessoas? Não é, Agora, imagina se você fosse responsável por milhares e milhões de pessoas. Então, pensa a sua preocupação com 3, 4 pessoas multiplicada. É isso que acontece, Com prefeitos, com governadores e com presidentes. Essas pessoas carregam provas, carregam tentações, carregam dificuldades, desafios. E por isso, elas precisam da nossa compreensão e da nossa oração. Bem, vamos falar um pouquinho do poder? O poder, eu posso viver o poder como uma missão, como uma prova ou como uma expiação. Então, tem algumas pessoas que estão no poder e estão como missão. Isso acontece quando o espírito assume aquele cargo de liderança voluntariamente. E o objetivo dele é sempre o progresso coletivo. Eu fiquei pensando num exemplo. E eu cheguei no Papa Francisco. Olha bem, o Papa Francisco, que desencarnou recentemente, ele teve à frente de uma instituição com muito poder, que é a Igreja Católica. E, segundo a nossa companheira Maíse Braga, lá de Brasília, ela nos conta que quando Divaldo foi visitar o Papa Francisco, se não me engano, em 2015, ele estava lá numa fila, para cumprimentar o Papa, e disse que o Papa apertou a mão dele e não soltava a mão dele. E Divaldo já estava sem graça, Falou, nossa, eu estou uma filona de gente querendo cumprimentar o Papa e eu estou aqui, E diz ele que, nesse momento, ele enxerga ao lado de Papa Francisco, Francisco de Assis e a irmã Clara. E que ele fica assim extremamente tocado, emocionado, sabe? Quando ele sai,
Joana, então, revela que Jesus convidou 200 espíritos de escol, ou seja, espíritos muito evoluídos, para encarnar aqui no planeta. Não, são espíritos que não precisam mais encarnar na Terra, tá? Mas ele convidou esses espíritos para encarnar aqui para auxiliar nesse processo, né? De transição que a gente está vivendo, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, que o Papa Francisco foi um desses 200, que assentiu, então, que concordou, né, em assumir esse poder de liderança, mas com finalidade para auxiliar o nosso progresso. Então, o poder pode ser uma missão, mas também pode ser uma prova, tá? O poder é uma prova, e normalmente a prova, o espírito escolhe, ele pede aquela prova. Então, o poder é um teste para avaliar, principalmente, se o espírito superou o orgulho. Porque o orgulho é uma das tentações, que nós vamos falar mais à frente, que está muito ligada ao poder. Tá? Então, aquele espírito, ele fala, não, agora eu estou forte o suficiente, eu acho que eu dou conta de passar pelo poder, né, e não resvalar pelo orgulho. Então, ele pede essa prova. Tá? E o poder também pode ser uma expiação. Pode ser que o poder seja consentido para aquele espírito, para que ele aprenda e para que ele repare todos os abusos que ele cometeu em vidas anteriores, que ele, às vezes, teve algum poder e não usou esse poder de forma correta, de forma justa. Né? E é muito interessante isso. Por quê, gente? Olha bem que coisa interessante. Se a pessoa tem uma prova, por exemplo, de ter o poder e ela cai, tá? Ele vai ter que voltar nessa posição de poder, agora como expiação. Então, eu fiquei pensando, todos os nossos políticos que estão aí caindo miseravelmente, a gente vê na televisão, né? A pessoa usa do cargo para o próprio, para benefício próprio, essas pessoas vão ter que voltar como? No poder. Eles vão ter que voltar no poder, não é? Mas a providência divina, as leis de Deus são muito justas. Então, olha bem, vamos dar um exemplo, né? Vamos dizer que eu fui presidente, né, em alguma vida aí. E aí, quando eu estava nessa vida como presidente, o que eu fiz? Eu peguei, eu usei do prestígio, das coisas que o poder me traz para enriquecimento próprio, tá? Então, eu tirei, às vezes, de várias localidades, te desviei dinheiro para mim. Aí, o que acontece, gente? Numa outra vida, eu vou voltar nesse mesmo local, porém, agora eu vou voltar numa daquelas localidades que eu tirei dinheiro. E aí, eu vou ser prefeito lá. Aí, olha bem, eu vou ter o poder? Vou. Mas eu vou ter também as consequências dos meus atos passados como presidente. Por quê? Porque eu vou ser prefeito de uma localidade que vai ter muito pouco recurso, porque foi pouco investido ali. Porque quando eu era presidente, tá vendo como a lei de Deus é perfeita? Bem, toda posição de liderança, qualquer que seja ela, gente, porque tem vários níveis de poder, né, de liderança. Então, pode ser uma liderança no lar, né, uma liderança no local de trabalho, na comunidade ou no governo. Então, qualquer nível, nos esclarece os espíritos, representa responsabilidade espiritual significativa. Então, isso, gente, é muito perigoso, ele é muito sério. Presta atenção. Presta atenção no seu lar, em quem você é responsável. Então, você é responsável por aquela pessoa. Né? Se você não educar, se é um pai, se não deu exemplo, não educou, você é responsável, né, por como o seu filho parte, né, daquilo que ele fez. Se foi porque você não deu exemplo, você tem responsabilidade. Agora, você imagina isso multiplicado, se você é responsável por várias pessoas. Então, posição de liderança não é moleza, gente, tem responsabilidade.
E segundo Emmanuel, no livro Consolador, né, no item 281, ele fala especificamente da responsabilidade do político e do administrador público. Ele fala que é uma prova difícil, exige renúncia e espírito de serviço. Então, não é para qualquer um, gente. É difícil. Para você vencer, você tem que ter renúncia e espírito de serviço. Eu trouxe aqui também as tentações do poder. Porque o grande problema do poder são as tentações que estão ligadas a ele. Tá? Trouxe algumas, tá, gente? Eu não vou esgotar o tema porque é muito vasto. Então, as tentações que eu achei, assim, mais ligadas ao poder. Quais são elas? Vaidade, orgulho, ilusão de superioridade e desejo de dominação. Vamos ver cada uma delas? Vaidade. Vaidade é aquele desejo que a pessoa tem de reconhecimento, de elogio, de adoração, baseado em aparências, em status, em conhecimento superficial. Um exemplo prático de como a vaidade está ligada ao poder, né? Seria, por exemplo, um político que usa as redes sociais para se autopromover constantemente, manipulando a sua imagem para parecer benevolente, enquanto, na verdade, ele negligencia as reais necessidades do povo. Tá? Joana de Anjos, no livro Ser Consciente, ela fala que a vaidade é uma armadilha sutil, que ela desvia o espírito da sua trajetória e conduz ele a fantasias de poder e glória. Por quê? Porque o que acontece, gente? Nós estamos falando de um político vaidoso. Esse político vaidoso, ele depende da aprovação ali, ele quer sempre ser aplaudido. E aí, o que acontece? Ele passa a trabalhar mais pela aparência do bem do que pelo bem verdadeiro. Entendeu? Então, assim, ele se autopromove porque ele precisa desses elogios, tá? Porque ele tem essa vaidade. Então, está muito ligado ao poder, né? Obviamente, gente, a vaidade não está só no exercício do poder, mas todos nós temos situações da nossa vida do cotidiano que a gente pode exercer, né? E cair nessas tentações de vaidade. Mas o poder, ele está muito ligado. Mais o quê, né? A gente viu aqui o orgulho. Nossa, o orgulho, ele tá... Eu acho que sinceramente, é o principal que está ligado ao poder, às tentações do poder. E a gente vai ver, quando a gente for falar dos outros, que as outras tentações estão muito ligadas ao orgulho. Então, o orgulho, por definição, é aquele sentimento que eu tenho de superioridade. Eu me acho melhor, tanto moralmente, ou intelectualmente, ou socialmente, ou tudo. Tá? Um exemplo prático seria, por exemplo, um dirigente espírita, né, dirigente de um centro espírita, que após anos de estudo e aprendizado, ele começa a acreditar que ele tem mais luz que os demais. Tá? Então, o que acontece? Aquela pessoa que é sempre, nossa, a palestra é maravilhosa, nossa, você é muito bom, nossa, você faz isso, você faz aquilo. A pessoa recebe muito elogio e aí ela começa a achar que ela é melhor mesmo. Ué, mas eu sou melhor do que os outros mesmo. E aí essa pessoa começa a recusar o quê? Conselho. Se eu sou melhor do que o outro, para que eu vou ouvir seu conselho? Né? Eu sou muito melhor. E a pessoa começa a querer o quê? Exigir obediência, já que ele é melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11, os espíritos eles falam sobre orgulho. Ele fala que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Tá vendo? É o outro lado da moeda. Então, de um lado, orgulho, do outro lado da moeda, humildade. Se Jesus prometeu o reino dos céus aos mais pobres de espírito, é porque os poderosos na terra, quem tem poder na terra, está o quê? Normalmente dominado pelo orgulho.
E aí a pessoa está dominada pelo orgulho, ele se acha melhor, ele faz o quê? Ele nunca vai se curvar, né, à simplicidade e à fraternidade. Tá? Essa pessoa que está dominada pelo orgulho, ela não consegue ouvir, gente. Ela não consegue aprender mais. Por quê? Porque ela se acha tão melhor que o outro fala, esse cara não sabe nada, eu sou muito melhor do que ele. E aí, se eu paro de ouvir, se eu paro de aprender, eu paro de evoluir. Tá? Nesse caso, né, que eu trouxe do dirigente espírita que se acha melhor, esse poder que ele tem na Terra, né, de ser o dirigente, passa a ser confundido com uma superioridade espiritual, coisa que não tem nada a ver, né? Vamos ver mais tentações. Eu coloquei aqui ilusão de superioridade, que é aquela crença, em alguns inconsciente, mas em outros, gente, é uma crença assumida. A pessoa acha mesmo que ela é melhor. E é assumido isso. Tá? Ela fala, né? Ela demonstra isso o tempo todo. Ela acha que ela é melhor, ela é mais sábia, ela é mais merecedora que os outros. E eu trouxe como exemplo o imperador Napoleão Bonaparte. Que, olha bem, gente, o que aconteceu com Napoleão. Depois que ele conquistou o poder político e militar, ele coroou a si mesmo como imperador em 1804. Por que ele se coroou? Porque normalmente as coroações, né, da realeza acontecem o quê? É a igreja que coroa. Mas Napoleão, ele não reconhecia na igreja nenhuma autoridade maior do que a dele. Ele se achava o máximo. Então, ele mesmo se coroa como imperador, né? Então, ele acreditava que era destino dele guiar a França e o mundo de acordo com a sua genialidade, né? Ele considerava-se, então, escolhido e, por causa disso, acima das leis comuns e da moral. Leis que ele aplicava nos outros. É muito interessante, a pessoa que tem essa ilusão de superioridade, ele aplica as leis dos outros, mas ele está acima da lei. Tá? E foi esse sentimento, né, que levou, no caso Napoleão, que a gente está dando exemplo, a erros muito graves, como, por exemplo, a invasão da Rússia. Ele não ouviu, ele desprezou todos os conselhos e os alertas daquelas pessoas que estavam em volta dele, né? Confiou só no seu julgamento, porque ele se achava superior. Né? Então, essa ilusão de superioridade impede uma autocrítica. O espírito que tem isso, ele se vê como eleito, como infalível, como um instrumento especial. E isso faz com que ele se isole moralmente. E como ele se isola e não ouve ninguém, ele fecha as portas para o progresso. Ele não progride, ele fica parado. Olha que problema. Desejo de dominação é outra tentação que está ligada ao poder, né? Que é esse impulso de controlar as pessoas, de controlar as situações, ou por medo, ou por insegurança da pessoa, ou por sede de autoridade. Um exemplo prático é um chefe que centraliza todas as decisões. Então, é ele que toma todas as decisões, não permite a participação de sua equipe e recorre a ameaças veladas para manter a obediência. Tá? No livro Memórias de um Suicida, psicografia da Ivone, né, e autoria do Camilo Castelo Branco, ela conta que espíritos, perdão, que encarnações passadas usaram o poder político e intelectual para manipular e oprimir, né, porque tem esse desejo de dominação, reencarnam em situações humilhantes para aprender sobre empatia e respeito. A própria Ivone, gente, no livro Sublimação, ela dá um exemplo disso. Ela fala de uma vida onde ela esteve na Pérsia, onde o governante desse local chamava Sacaran. Ele era um governante muito duro, muito rígido, tinha que ser sempre do jeito dele, né? Oprimia a sua população. E depois, mais tarde, né, ele reencarna naquele mesmo local, porém como mendigo. E ele mesmo vai sofrer as consequências, né, das leis que ele criou.
quando ele era o governante daquele povo. Então, esse desejo de controlar, né, pode parecer, num primeiro momento, um pouco de eficiência até, quando a pessoa, um chefe que faz tudo, mas muitas vezes esse desejo de dominação ele é fruto do orgulho e da insegurança da pessoa. A pessoa tem medo de abrir um pouco mão do poder e que outra pessoa seja melhor do que ele naquilo que ele está fazendo. Bem, o poder por si só, gente, então, ele não é condenável. Apesar de que isso é algo que a gente sempre pensa. A gente fala assim, não, fulano agora virou deputado. Nossa, agora tá na lama, né? A gente tem essa conotação de que o poder é algo que você entrou nele, você se sujou, não tem mais jeito. Mas não é verdade. O poder é um teste de maturidade espiritual. O risco desse teste está em como que o espírito lida com esses sentimentos que o poder desperta, essas tentações que a gente falou. Eu falei de algumas, mas tem muitas outras. O grande problema, eu acho, nosso, que a gente tem essa visão, é que muitos dos nossos exemplos que a gente vê no nosso dia a dia são pessoas que não lidaram com esses sentimentos, eles caíram nas tentações, tá? Então, os espíritos nos esclarecem que humildade, simplicidade, lucidez moral, fraternidade, ética, serviço ao próximo são as chaves para não se perder nesse caminho. Ou seja, a prática dessas virtudes é a resposta à tentação. Tá? Emmanuel, ele fala que toda autoridade é um empréstimo divino. Deus nos empresta. Aquele poder nunca é nosso. Porque a gente, um dia, manda, outro dia a gente está sendo mandado. É algo emprestado. E, como tal, a gente deve usar com o máximo de consciência e humildade. Aqui, gente, eu trouxe um quadrinho que eu coloquei, né? Poder, teste de maturidade espiritual. Então, eu coloquei a tentação, que a gente falou, né? A consequência espiritual dessa tentação e a virtude necessária para superar aquela tentação. Então, vamos ver. Vaidade. Consequência espiritual da vaidade. A pessoa fica o quê? Dependente da aprovação alheia. E acaba criando uma, que eu que chamei aqui, tá, gente? Falsidade espiritual. O que é falsidade espiritual? É a pessoa se apresentar melhor do que ela no fundo é, tá? E qual que seria a virtude que essa pessoa precisa ter ou precisa desenvolver para superar essa tentação? Simplicidade. O que é isso? É a pessoa agir com autenticidade, ela ser ela mesma. E ser discreta, não precisar ficar alardeando tudo que ela faz. Tá? Orgulho. A consequência espiritual do orgulho é arrogância. Né? Aquela pessoa que é fechada à crítica. E isso, como a gente falou, a pessoa não ouve, não quer aprender, porque ela se acha melhor do que todo mundo. Então, leva um atraso evolutivo. E a virtude necessária para desenvolver isso, para superar isso, é humildade. Lembra que a gente falou que o outro lado da moeda do orgulho é a humildade? Seria a pessoa que reconhecer-se que ela está sempre em aprendizado. E vai estar sempre, tem sempre alguém para cima, tem sempre alguém para baixo, está todo mundo em aprendizado. Outra tentação que a gente falou, ilusão da superioridade, né? Consequência espiritual, isolamento moral, que a pessoa não aprende, então fica isolada moralmente, desprezo pelo outro, não está nem aí para a opinião dos outros e auto-engano. E a virtude necessária para superar essa tentação, lucidez moral, que seria a consciência que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, né? E a imperfeição é comum. Aqui nesse mundo, todos nós somos imperfeitos, gente. Eu posso não ter a sua imperfeição, num nível muito grande, mas às vezes uma imperfeição que eu tenho, você já não tem mais. E essa é a beleza. Deus colocou a gente desse jeito para que uns aprendessem com os outros, tá?
Desejo de dominação. A consequência espiritual é opressão, autoritarismo, abuso de autoridade. E a virtude necessária para superar essa tentação? Fraternidade, que é o quê? Partilhar as decisões. Entender, gente, liderança como serviço ao próximo. Eu acho que isso é um conceito que é difícil para nós. A gente não tem esse conceito. Quando a gente pensa em líder, a gente não pensa em alguém que está servindo ao outro. Mas foi isso que Jesus nos trouxe. Porque Jesus foi, sim, o nosso maior exemplo de liderança, não é? Ele que era e ainda é até hoje, né, governador do planeta. Ele veio nos ensinar e durante toda a sua vida ele o quê? Serviu ao próximo. E nessa imagem que eu trouxe propositalmente, né? Ele foi dar um exemplo. Eles estavam ali na Páscoa, lá em Jerusalém, né? E eles iam se alimentar. E normalmente, gente, naquela época, eles andavam de sandália. E aí o terreno, né, muito, muito seco, muito cheio de poeira. O que acontecia? Os pés ficavam todos imundos. Então, quando a pessoa entrava num local, o que acontecia normalmente? Se a pessoa tinha um escravo, vinha um escravo com uma vasilha ali para lavar os pés, né, daquelas pessoas. Naqueles locais onde numa casa não tinha escravo, era a mulher que fazia isso. E aí Jesus, gente, naquele momento, ele quis dar, ele sempre usava as situações para exemplificar, para mostrar, em vez de ficar só falando, para vivenciar aquilo. Então, ele, que, lógico, os discípulos não sabiam que ele era governador do planeta, né? Mas ali dentro, entre eles, ele era mestre. Então, o que ele fez? Ele desceu ali, de onde que ele estava, né? E veio lavar as mãos, lavar os pés dos discípulos, demonstrando humildade, demonstrando que quem lidera tem que servir aos outros, tem que ter humildade. Então, ele foi o nosso maior exemplo, Jesus, mas ele não foi nosso único exemplo. Nós temos outros exemplos de pessoas que vivenciaram o poder com humildade, com simplicidade, com lucidez moral, com fraternidade, com ética, com serviço ao próximo. Vamos ver? Por exemplo, a gente até já falou dele, né? Mas eu não podia deixar de trazer Papa Francisco. Ele recusou os luxos do Vaticano. Ele optou por viver na Casa Santa Marta, né? Em vez daqueles aposentos papais tradicionais, né? Ele tinha um estilo de vida simples, andava em carro simples, preparava parte da sua refeição, mantinha hábitos humildes e acessíveis. E ele sempre falava, né? Qual que era a mensagem dele? Quem não vive para servir, não serve para viver. Olha que bonito, né? Olha que exemplo. Gandhi, gente. Gandhi, ele recusou cargos políticos oficiais depois que a Índia ficou independente, né? Ele vivia com muita simplicidade, extrema até, né? Usava roupas muito simples, jejuava e se dedicava ao povo mais pobre. A sua motivação era espírito de serviço. Ele estava ali para servir e não de dominar. Não precisava dominar, precisava de poder. Esses vocês não conhecem, né? É o José Pepe Mujica. Foi presidente do Uruguai em 2010 até 2015. Também faleceu recentemente. Ele também recusou luxos do cargo, viveu na sua pequena chácara durante o mandato. Ele doava cerca de 90% do salário dele para obras sociais. Ele andava com aquele carro velho, né, que eu mostrei, sem nenhuma segurança. E a mensagem dele, o que ele costumava falar, né? A vida é mais importante que consumo. Nelson Mandela, né? Ficou preso 27 anos, gente, porque ele lutava pelo apartheid, né? Contra o apartheid, perdão. Ele recusou, quando ele se tornou presidente, né, e tinha o poder nas mãos, ele recusou revanchismo, perdoou
aqueles que o prenderam e trabalhou pela reconciliação racial daquele povo. Nunca se aproveitou do cargo para enriquecer, pregava paz e serviço à nação. Eu fico até emocionada. Então, assim, exemplos de pessoas que viveram o poder com humildade, com serviço ao próximo, né? Com ética. Não é possível, gente, é possível. Então, por que orar pelos governantes? Por que Emmanuel trouxe pegou, né, essa lição de Paulo e trouxe para a gente refletir hoje? Porque o poder é um campo de provas muito severas. Então, se você veio e está numa posição de poder, você tem muita responsabilidade. Porque você é responsável por todos aqueles que estão na sua dependência. Tá? Quem está no comando é alvo de muita pressão, de expectativa, de julgamento público e de obsessões. Né? E quando a gente ora por alguém, o que acontece? A gente fortalece os laços espirituais dessa pessoa. A gente inspira essa pessoa a ter bons pensamentos. E isso atrai protetores espirituais para ela. Emmanuel nos fala que a gente costuma se apiedar e orar por aqueles que têm o quê? Dificuldades, pelos enfermos e pelos desesperados, não é? Então, a gente consegue fazer isso. E ele fala por quê? Ele fala que o nosso foco natural é na dor que a gente está vendo. Então, né, a dor, né, eu pus aqui a foto, né, a mãe com uma criança doente, um vizinho que está desempregado, um morador de rua, a gente consegue ver a dor dele. E a gente se comove. E a gente consegue fazer uma oração. Mas aqueles que ocupam cargo de liderança têm uma dor que a gente não vê. Né? A gente olha para eles e vê só o que? O glamour daquele cargo. Né? A gente não vê, a gente não consegue ver a pressão que eles vivem, as tentações que eles têm que enfrentar, muito maiores que as nossas. Tá? Vamos trazer aqui para algo mais próximo de nós. Quando a gente vê esse quadro, né? É um pai de família. Você vê ele, você está vendo parece uma pessoa forte, calmo, bem-sucedido, mas você não está vendo dentro as preocupações desse pai, as dívidas, os problemas de trabalho, as decisões difíceis que ele tem que tomar. Muitas vezes, decisões e dificuldades que ele não comenta nem com a esposa dele. E assim também acontece com os nossos líderes públicos. A gente olha e fica parecendo que está tudo bem na vida deles, né? É tudo fácil. Mas não. Eles também estão sofrendo pressões, eles também estão sofrendo tentações. Qualquer nível de poder. Líderes públicos, chefe de trabalho, dirigente espírita. Então, Emmanuel, nesse texto, né, no Auxílio a Todos, do Palavras de Vida Eterna, então, o que ele fala? Quando esses líderes não cumprem seus deveres, sofrem perturbações que se refletem nas coletividades, criando calamidades morais e doenças coletivas. Então, olha bem o que Emmanuel nos chama atenção. Esses líderes, quando eles não fazem o trabalho dele, eles sofrem perturbações. E quem sofre também? Nós, gente. Nós sofremos. Porque nós somos responsabilidade deles. Então, é um prefeito que não está cumprindo. E aí, a gente que mora na cidade, a gente sofre. Por quê? Porque tem várias coisas que ele poderia fazer, que ele poderia deixar a nossa vida melhor, e ele não está fazendo. Então, você entende por quê? Agora, então, que Emmanuel fala para a gente orar por eles? Quem governa sem amor gera desequilíbrio. E quem governa com amor espalha paz. Né?
Eu coloquei aqui, né? A influência dos líderes sobre a coletividade. Quando um líder erra, muitos sofrem. Nós sofremos, gente, quando um líder erra. Como? Exemplos, né? Se um pai abandona o lar, toda a família sente, não é? Se um prefeito governa mal, toda a cidade sente. Se um dirigente espírita age com orgulho, a casa espírita se enfraquece. Por isso, gente, por isso, a gente precisa orar pelos governantes e desejar que eles acertem, oferecer apoio espiritual. Porque se eles acertarem, nós também vamos receber. Porque nós estamos aqui, ó, embaixo. Eles são responsáveis pelo nosso bem, né? Vamos pensar num prefeito. Ele é responsável pelo cuidar bem da cidade. E se ele cuida bem da cidade, a minha vida fica melhor. Então, eu preciso orar por ele. Porque ele fazendo a parte dele, eu também, a minha vida fica melhor. E porque eu entendo que ele também, ele está numa posição difícil. Ele sofre pressão, ele sofre tentações. No Livro dos Espíritos, a questão 662, Kardec faz um comentário muito importante sobre isso, tá? O que ele fala? Ele fala assim, que ele estava falando da prece, tá? A prece que a gente faz por outras pessoas. Então, ele fala que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se ela, né, se a prece for ardente e sincera, ela pode chamar em auxílio daquele a quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita em seu corpo e sua alma. Então, olha bem o que Kardec está nos lembrando. Quando a gente ora por alguém, então a gente está, né, Emmanuel está nos convidando a orar pelos governantes. Então, a gente vai atrair para perto desses governantes bons espíritos. E esses espíritos vão o quê? Inspirar bons pensamentos a esses governantes. E aí, gente, eles vão tomar boas decisões, que vai fazer com que eles se sentem bem e nós também, porque vai refletir em nós. Eles vão fazer o trabalho deles bem feito e isso também vai nos beneficiar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 15, tá? Kardec nos lembra da força da oração coletiva. Então, olha bem o que ele fala. A prece em comum tem uma ação mais poderosa. Quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento. Porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono. Então, olha bem, gente, uma coisa sou eu orando aqui pela prefeita aqui de Lavras. Agora, você imagina se todos nós orássemos. Olha o tanto de bons espíritos que ela ia ter em volta dela. Entendeu? Lançando sempre bons conselhos. Ela só ia fazer o quê, a prefeita? Boas decisões. Ela só está tendo bons conselhos. E como é que ia ser a nossa vida aqui em Lavras? Muito melhor. Tá? Mas será que é isso que a gente faz? Quando a gente olha aqui, coloquei uma capa de uma revista, né? Quando a gente olha o negócio desse corrupção, né, notícia de jornal falando sobre isso, o que a gente faz? Qual que é a nossa atitude quando a gente ouve essas notícias ruins de um político? Geralmente, o que a gente faz? Nossa, que absurdo. Que vergonha desse homem. Nossa, política é tudo igual. Não é isso? Mais ou menos isso que a gente faz? Quem de nós para um minuto sequer para orar por aquele espírito? Para pedir que ele acorde para o bem, que ele encontre forças para se regenerar. Quem de nós faz isso, gente? Muito pelo contrário, né?
A gente mete o pau e fala do outro e comenta disso aqui para o outro. E aí eu pergunto para vocês, se eu orando, eu levo bons espíritos, né? Eu mando bons pensamentos e estimulo os bons espíritos a estar próximo daquela pessoa, quando eu meto o pau, falo da vida, falo que é uma vergonha, que tipo de pensamento eu estou enviando? Só pensamento negativo. E aí, gente, quem são os espíritos que vão ser atraídos por esse pensamento? Espírito evoluído? Não. Espírito nesse mesmo nível. E aí, como é que vai estar a ambiência dessa pessoa que eu xinguei, falei mal, mandei um monte de pensamento ruim? Ele já não estava num nível muito bom. E ele vai receber aquele tanto de o quê? De vibrações negativas. Olha bem, ele vai se afundar cada vez mais. Porque esses espíritos vão querer ver o quê? O circo pegar fogo, não é? No Livro dos Espíritos, na questão 903, Kardec fala sobre isso, viu? Olha bem o que ele pergunta. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios, que é o que a gente fica fazendo, né? Falando mal, estudando os defeitos lá dos nossos políticos. E os espíritos respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, que é o que a gente faz, né, gente? A gente critica e divulga. Por quê? Será faltar com a caridade. Aí os espíritos falam: se o fizer para daí tirar proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Então, o que os espíritos estão falando para a gente? A gente pode observar o erro dos nossos líderes, mas isso deve servir para a gente fazer a gente refletir sobre nós mesmos. Será que tem alguma coisa que eu também não faço? Então, aquele cara, por exemplo, ele usou o cargo dele para se beneficiar, tá? Será que eu faço isso no meu trabalho? Né? Essa é o pensamento, tá? Não apenas julgar. Então, olha bem, uma esposa, né? Vamos trazer, eu quis trazer assim exemplos mais próximos da gente, que fica mais fácil a gente enxergar. Então, uma esposa que só reclama do marido, né? Cada passo que ele dá, ela só reclama. Ela ajuda o marido, gente? Ela não ajuda o marido de jeito nenhum a ser uma pessoa melhor, né? Agora, aquela esposa que está vendo que ele não está indo muito bem e ela ora por ele, procura apoiá-lo, ela fortalece o lar dela, não é? E isso vale. Mesma coisa, o mesmo pensamento vale para prefeito, presidente, chefe, dirigente. Então, se a gente ficar reclamando, a gente não está ajudando. Mas se a gente orar por eles, a gente vai fortalecê-los. E eles vão poder ouvir os bons conselhos e seguir o caminho deles, fazer o que eles devem fazer. Então, por causa disso, Emmanuel nos lembra, nos fala, não nos esqueçamos da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão. Por isso que a gente tem que rezar por eles, né? E para a gente terminar, né, nossas considerações finais, se a gente quer um mundo melhor, e eu acho que é isso que a gente precisa incluir todo mundo no nosso ciclo de caridade. E caridade não é só dar pão, dar agasalho. Caridade é um pensamento elevado, é uma oração, é uma palavra amiga. Então, que a gente possa ser instrumento da paz, ajudando aquelas pessoas que hoje têm grandes responsabilidades, para que juntos nós sigamos rumo a uma vida mais justa, mais honesta e mais piedosa. Bem, gente, então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada e até a próxima.